Olá, codificadores HTML. Nesta aula nós aprenderemos um pouco sobre cabeçalhos e parágrafos no XHTML. Vamos fazer uma breve revisão da aula anterior. Na aula anterior, nós criamos o nosso primeiro HTML. Construímos aqui inicialmente um diretório chamado XHTML e nesse diretório nós construímos um arquivo com a extensão .html, que é dessa forma que nós criamos os nossos arquivos HTML. Uma dica: os browsers também entendem outras extensões. Então, se você colocar, por exemplo, XHTML ou simplesmente HTML, o browser também irá reconhecer, tá certo? Então, vamos lá. Como é que nós vamos construir o nosso documento de hoje? Então, vamos inicialmente aqui abrir o nosso Firefox. De novo, o Firefox é o nosso navegador web, tá certo? É aqui que nós vamos abrir as nossas páginas, tá? E nós temos também aqui o nosso editor de texto Notepad++. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos duas formas de criar o nosso arquivo, ou aqui pelo Notepad, ou por aqui nós também podemos criar um arquivo novo, documento de texto, e eu poderia criar aqui diretamente a minha aula 3.html. Agora que o sistema operacional está mostrando a extensão, nós podemos criar aqui diretamente, né, o nosso arquivo. Ele está perguntando se nós queremos realmente alterar a extensão do arquivo, né, para HTML. Vou falar que sim, e nós temos um novo arquivo HTML. Eu vou abrir este arquivo aqui para edição, então vou clicar com o botão direito, né, abrir com Notepad++. Tá bom? Então, ele trouxe aqui para a gente um arquivo em branco. E se eu quiser visualizar esse arquivo no meu browser, eu dou um duplo clique e ele vai automaticamente abrir aqui esse arquivo direto no Firefox, que é o aplicativo que está associado a esse documento para ser aberto, como vocês podem ver aqui neste ícone. Então, continuando na nossa revisão, né, o nosso documento HTML sempre se inicia com a tag HTML e fecha com a tag HTML. Todas as tags devem ser construídas com a letra minúscula, né? Se a gente quiser estar aí aderente às normas mais recentes e aos padrões mais recentes do HTML, que é o que a gente chama aí de Web Standards. E vamos aqui agora colocar as outras tags obrigatórias, que é a tag head, né, ou cabeçalho, ou cabeça do documento, e aqui dentro da tag head, a tag title, que eu tenho aqui que fechar esta tag também, né? Além dessa tag, nós vamos colocar aqui a tag body, que é onde nós vamos colocar o corpo do documento, certo? Então, nós temos aqui o bloco head e o bloco body, tá? Como esta é a terceira aula, vamos colocar o nome aqui, XHTML, aula 3. Né? Aí aqui merece, inclusive, algumas dicas, né? O ideal é que a gente coloque um nome, né, um título para o documento, né, que não seja pequeno demais para que a gente possa entender. Então, por exemplo, se eu colocasse um título 03, né, no documento, ele é um título muito vago, né? Se nós colocássemos aqui, por exemplo, horário, também é um título muito vago. Agora, imagine que a gente estivesse tratando aqui de uma página para colocar os horários dos ônibus de uma determinada empresa de ônibus, por exemplo. Então, eu poderia modificar isso aqui, por exemplo, para o nome da empresa, né? Viação Planeta é uma empresa de ônibus que eu conheço aqui de Brasília, por exemplo, né? E poderíamos colocar aqui também, né, horários, né,
de ônibus interestaduais. Então, esse aqui seria um título que a pessoa, ao bater o olho no documento, saberia do que estaria se tratando esse documento. Agora, vamos ver alguns títulos que não são aconselháveis se colocar. Então, por exemplo, eu colocar o título assim, título ou tabelas de horários. Isso aqui não é um título aconselhável, tá? A gente deve fazer um título que seja compreendido aí pelo usuário e evitando esses caracteres, esses caracteres mais voltados aqui para... a gente vê isso muito em comentários de código e assim por diante. Tá? Então, sempre tomar cuidado aí com o nosso título. Nosso título tem que ser intuitivo. Então, vamos colocar aqui XHTML, né? Aula 3. Ou poderíamos colocar curso de XHTML, aula 3, e assim por diante. Vamos ver o que está acontecendo aqui agora. Né? Eu salvei esse documento, cliquei em Ctrl S. E agora nós vamos aqui no nosso browser e atualizar. Então, está aqui o título do nosso documento. Agora, vocês lembram da aula anterior que para a gente poder escrever alguma coisa no conteúdo, a gente escreveu aqui em body, né? Então, conteúdo. Esse conteúdo vai aparecer aqui no nosso arquivo. O que eu quero fazer aqui agora é colocar um texto. Né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu redigi um texto aqui, vou selecionar todo esse texto, né? E vamos colocar todo este texto aqui no nosso documento. Então, está aqui o texto, né? Nós temos aqui um título desse texto, nós temos aqui um subtítulo, alguns parágrafos, né? Lembrando que é sempre importante a gente estar identando o nosso código. Então, eu vou colocar esse texto aqui um pouquinho mais para frente, para ele ficar alinhado aqui com a tag body, né? Que é esse texto aqui, exatamente o conteúdo da tag body. Então, vocês estão vendo aqui que a gente acabou de colocar esse texto, né? Vamos ver o resultado agora aqui no nosso HTML. Né? Então, eu vou abrir aqui e está aí o nosso texto. Né? Percebam o seguinte, o texto ele ficou todo numa linha só. Né? Então, esse texto ele não está bem estruturado, né, para o HTML. O HTML, ele, apesar da gente colocar aqui as quebras dentro do arquivo, né, ele não leva estas quebras, né, de linha, de parágrafo, ali para o resultado final, como vocês estão vendo. Né? Então, aqui, nós vamos começar a aprender um pouco mais sobre outras tags. Então, por exemplo, e aqui vale até uma explicação adicional. Eu quero colocar esta linha como sendo o título principal do meu documento. Né? Nós temos algumas tags que são utilizadas para títulos, ou cabeçalhos, né? Que são as tags Hs. Então, eu tenho a tag H1, que vai até a tag H6. Né? Então, a tag H1, e aí percebam que eu estou abrindo e fechando a tag. Né? A tag H1 representa o principal título do documento.